Quantos têm algo em sua vida agora que está demorando mais do que deveria, se Deus é grande? Ok. Quantos têm algo em sua vida agora que sentem como Deus deve estar me dizendo não? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Certa vez na Bíblia, Davi, o rei Davi, queria construir um templo para Deus. Quem melhor para fazer isso? Ele escreveu todas as músicas. Por que não construir a casa que abrigaria as canções que ele escreveu para Deus? Mas ele não pôde fazer isso. Na verdade, o profeta disse a ele, vá em frente, cara, faça isso, parece bom. E Deus parou o profeta no meio do caminho. O profeta teve que girar e voltar e dizer, Davi, eu fui para casa e orei sobre isso. Cara, eu te amo muito e você é um cara incrível e é muito incrível como líder. Eu achei que Deus diria sim para você e deixaria você fazer isso. Afinal, você quer construir um templo para Deus. Por que Deus não te apoiaria? É uma coisa boa do seu coração. Mas o Senhor disse... Bem, Ele não disse não. Ele disse você não. É difícil de ouvir. Você não. Ele disse, seu filho Salomão vai fazer isso. Você tem muito sangue nas mãos. Mas eu ainda vou fazer isso através de você. E Davi passou o resto de sua vida armazenando os materiais para entregar para um projeto do qual ele nunca receberia pessoalmente o benefício. Essa é a parte do sermão que você deixa de fora se seu objetivo é um grito. Mas meu objetivo não é apenas te dar um grito na igreja. Porque se você gritar, o que você consegue? Uma dor de garganta. O que nós temos que aprender a fazer é entender que Jesus é um operador de milagres. Sim, Ele é. Jesus é o Salvador que pagou por nossos pecados na cruz e esse é o propósito para o qual Ele veio, ressuscitar da sepultura, ter domínio sobre a morte, para que pudéssemos invocar seu nome e ser salvos. Sim, Ele é também um professor. E um bom professor sabe quando ir devagar. Pode ser que ele esteja indo devagar, porque ele está querendo mostrar algo a você. Eu contratei um cara para me ensinar guitarra anos atrás, e eu fui para uma aula. Ele parecia mais interessado em me impressionar, com a velocidade que ele tocava, do que me mostrar como eu faria aquilo. Eu pensei, isso não vai funcionar. Se seu único objetivo é me mostrar o quanto você é rápido, eu saio sem saber nada e você fica bem consigo mesmo. A prova de que você é bom nisso é que você consegue desacelerar o suficiente para eu poder observar e dizer, então eu faço a terceira casa, quarta casa, sexta casa, primeira casa. Quer dizer, se ele quisesse realmente me ensinar, ele tinha que desacelerar. Nós pedimos a Jesus que nos ensine coisas e ficamos surpresos quando ele desacelera tudo. Pedimos que ele nos ensine a ser mais amorosos e ficamos surpresos quando ele desacelera tudo. Pedimos a ele que nos dê paciência. Péssima ideia! Você vai ter 7 dias de trânsito pela sua frente. O pior trânsito da sua vida. Você vai pegar o trânsito de Atlanta, Geórgia, em Waukesha. Se você orar por paciência, Deus vai parar tudo para te dar o que você pediu. E Ele vai desacelerar tudo. Eu queria aprender. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha alguns amigos na equipe de step. E eu achava aquilo muito legal. E então eu falei, me ensinem só uma coisinha simples da equipe de step. Então eles fizeram tudo rápido. Eles fizeram mais ou menos assim, tipo... Viu como eu fiz isso rápido? Demorou uns 4 meses. Eu consigo fazer isso agora, já se passaram 30 anos. Mas eu juro que eles faziam assim. Não porque eles não conseguiam fazer, mas porque
eu não conseguia fazer. Deus não está indo devagar porque Ele não consegue fazer isso. Mas alguém que sabe do que eu estou falando. Vamos falar disso, vamos falar disso. Sim, sim. Deus não disse não porque Ele não pode. Deus disse devagar porque você não pode ainda. Mas se pudermos fazer isso... Eu ainda me lembro disso, depois de tantos anos, porque eles diminuíram a velocidade pra mim. Vamos devagar com o Steven. O Steven não consegue tão rápido. Ele tem um bom coração, mas precisa ir devagar. Pedro é muito lento, João é meio lento, Natanael é muito lento, os discípulos são meio lentos. Quantos estão dispostos a admitir? Pode ser necessário que Deus desacelere isso em minha vida, e Ele pode não me dar isso agora quando eu quero. Por bondade. Deus tornar algo conveniente nem sempre é por bondade. Eu acho que seria incrível, certo? Se ele tivesse dito, vocês estão sem vinho, ok. Maria disse, eles estão sem vinho. E Jesus disse, eu já cuidei disso. Eu encontrei o poço. Vocês estavam pensando que eles tinham uma mangueira d'água? Aquela água não era ionizada, eles não tinham torneira. Imagine o milagre, imagine o milagre, imagine o milagre. Eles disseram, estamos sem vinho, não estamos ficando sem vinho, não vamos ficar sem vinho, vamos fazer algo agora. Estamos sem vinho, quando? Agora. Precisamos de vinho, quando? Agora. Isso é o que é frustrante sobre esse tipo de pregação, certo? É como se, maravilhoso, incrível, glorioso, legal, você tá fazendo step no palco, mas eu tô lutando com coisas reais na minha vida e não tenho tempo pra isso agora. Bem, talvez haja algo que Jesus queira fazer no processo. Que te ensine para onde voltar quando precisar disso de novo. Eu fico pensando que ele teria o poder de ir até o poço, de onde quer que eles fossem tirar a água. Eu vou ralentar isso mais uma vez só para transmitir meu ponto de vista, ok? Jesus, eles não têm mais vinho. O que isso tem a ver comigo, certo? Nós temos um pedido, uma recusa e depois uma revelação. Qual é a revelação? Claro, ele é o vinho novo. Há uma antiga aliança representada pela água, há uma nova aliança que será feita com o sangue dele e ratificada com a morte dele. Ele está nos mostrando isso, sobre ser cheio do Espírito. Tudo isso é simbolizado dentro do texto. Mas simplificando, teria demorado um pouco para eles fazerem o que ele tinha mandado. Eu amo o que Maria disse no versículo 5. Faça o que ele lhes ordenar. Talvez seja essa lição que ele quer nos ensinar, pessoal. Temos feito todo tipo de matemática em nossas vidas sobre... isso e aquilo, isso precisa acontecer e aquilo precisa acontecer. Maria disse, faça o que ele ordenar. Essa é a matemática. Meses atrás, a gente estava online falando sobre matemática feminina. Lembram disso? Então a Holly me mostrou outro dia algo chamado matemática das mães. É quando você fica calculando o tempo todo. Precisamos chegar lá às 7, então precisamos nos calçar às 6h15, então precisamos acordar. Foi hilário, eu assisti. Eu disse, essa semana eu vou pregar sobre a matemática de Maria. A matemática de Maria é assim. Nós temos 0 vinhos e muita gente. Faça o que ele ordenar. Pare de deixar a matemática te distrair. Eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho mais anos suficientes, eu não tenho idade suficiente, eu não sou jovem suficiente. Não deixe a matemática te distrair. Não deixe a matemática te distrair. Como nós vamos ver, 5 pães e 2 peixes podem alimentar 5.000 se você fizer o que ele manda. Agora, se não fizer o que ele manda, vai ficar por conta própria. Pega a calculadora e boa sorte. Mas se você fizer o que ele manda a cada momento e ficar sintonizado com o processo, em vez de ser apenas um consumidor, você não vai precisar que Deus te dê algo externo para produzir algo maravilhoso. A Bíblia diz que, quando Maria ativou a presença de Jesus, o que mudou? Acabou o vinho, o que eu tenho com isso? Minha hora ainda não chegou. Quando ele disse minha hora, ele estava falando sobre a sua morte. Ele não disse eu não vou fazer isso porque ainda não é hora. Ele estava restabelecendo o quadro geral.
existe um pedido, uma recusa. É onde alguns de vocês estão hoje. A recusa. Bem, a vida não me permite. Bem, eles não vão permitir. Bem, eu tentei. Bem, eu venho tentando há anos. A recusa. Depois existe se prepare, um reset. Ele lembra a ela. Minha hora ainda não chegou. Esse não é o meu destino final. Então ela entende que não há nada que ela precise convencer ele a fazer. Tudo o que ela precisa fazer é convencer os outros a fazer o que ele manda. No momento em que ela diz, faça o que ele lhes ordenar. É como eu e o Graham na luta. Ela não sabia muito, mas estava orientando bem. Você me ouviu? Você não precisa saber muito. Você só tem que passar para a próxima coisa que ele te mandar fazer. O que significava que para este milagre, significava que para aquele momento, significava que para aquela ocasião, eles tinham que sair e pegar a água do poço. Porque Jesus não apenas abençoou o poço e tudo que saísse dele fosse vinho. Porque ficamos pegando balde, atrás de balde, jogando no poço, tirando do poço, carregando para dentro de casa, encontrando os vasos e despejando o balde. Sabe qual era o tamanho desses baldes? 7 litros. Você lembra o tamanho dos vasos? 100 litros. Isso é tipo... Deixa eu fazer umas contas de pastor aqui rapidinho. Quantos dão? Uns 10 baldes. Era de 70 a 100 litros, há uma variação, mas... E agora eu tenho que ir buscar uns 15 litros de cada vez. Mas isso parece inútil. Se você é mesmo Jesus, saia, abençoe o poço e só precisamos pegar. Mas a verdadeira revelação para mim estava nisso. Eu acho que você deixou passar batido quando eu li. Enquanto eles ficavam saindo para o poço e indo e voltando, não precisou só de um balde de 7, 30 ou 70 litros, o que deve ter demorado um pouco. A Bíblia diz no versículo 7, Jesus disse aos servos, observe isso com muito cuidado, muito cuidado. Agora eu estou chegando ao ponto da mensagem que eu preguei até aqui para te guiar, porque eu vejo você lutando com algumas coisas na sua vida. Eu vejo você lidando com algumas coisas. Eu vejo você passando por um processo na sua vida que talvez nessa interseção de sua vida pareça um pouco inútil. A Bíblia diz, Jesus disse aos servos, encham de água os jarros. Então eles os encheram até a borda. Leia de novo. Ele disse, encham os jarros com água. Então eles os encheram até a borda. Verso 8. Então ele lhes disse, agora tirem um pouco. Qual é o seu ponto, pastor? Você está realmente desacelerando aqui? Você tem um propósito? Ou está lutando para encerrar tudo? Ou você está querendo que o estacionamento fique caótico entre os cultos hoje? Você é sádico? Eu estou diminuindo a velocidade para mostrar algo. Versículo 7, veja isso. Jesus disse aos servos, encham de água os jarros. Então eles os encheram até a borda. Tudo bem, mas isso é uma emergência. Não temos nenhum vinho. E muita gente, naquela cultura, essa era a vergonha final. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, provavelmente foi bom que o álcool tenha sido cortado nesse momento de um casamento de uma semana. Talvez foi Deus que fez com que eles ficassem sem vinho. É simbólico. Era uma cultura de honra. Então a vergonha estava presente. E Jesus estava intervindo, não para lidar com a situação de consumo de álcool deles. Ele estava lidando com a vergonha deles. Uma coisa que parece muito ruim, eu não sei você, mas eu odeio aquela sensação na vida de como se eu tivesse ficado para trás. O constrangimento de pensar, eu deveria saber como fazer isso agora e não sei. O constrangimento de sentir como eu deveria estar com minha família, que agora eu não estou. O constrangimento de dizer, eu deveria ter me livrado disso 6 anos atrás. E não me livrei. Agora o medo de ficar para trás foi combinado com a realidade de estar no fundo. Não havia vinho. Aquilo era uma emergência. Aquilo era urgente. Então por que Jesus não deixou eles encherem um jarro e começarem a distribuir? Por quê? Leia o texto.
Diz que eles tiveram que buscar a água e encher tudo até a borda. Significa que eles tiveram que encher todos os 6 jarros antes que algo mudasse. Não era como se eles derramassem a água e a água se tornasse vinho, porque isso teria feito sentido. E se fizesse sentido, então talvez eles tivessem ficado viciados nisso, em vez de apenas acreditar nele. Então eles estavam derramando água. A água não se transforma em vinho, não importa o quanto você derrame. Não existem uvas. Nessa situação, não há nada que sugira que isso vai funcionar. Então, os servos estavam derramando e derramando e suando e derramando e suando e derramando e checando. Aconteceu alguma coisa? Ele já fez o vinho? Não, ainda não. Então agora, imagine, eles enchem o primeiro jarro. São uns 15 baldes cheios. Isso é suficiente para demonstrar que eu tô te levando a sério. E o garçom-chefe se aproxima e diz: Jesus, será que podemos servir um pouco para as pessoas agora e acalmá-las um pouco porque não tem mais vinho? Podemos servir só um pouco? Vamos continuar enchendo os outros. Ele disse: não. Agora não. Encha o próximo. Encha o próximo. Mas podemos servir, não. Agora não. Agora não. Não foi até que todos os jarros estivessem cheios, até a borda, e a água fosse retirada do último jarro cheio, que tudo virou vinho. Por quê? Deus fez com que todos os jarros estivessem cheios. Por quê? Deus permitiu que você orasse sobre isso por tanto tempo. Por quê? Deus não apenas acenou com sua varinha sobre a nossa situação. Por quê? Ele nos reiniciou para então nos revelar. Foi somente depois que os jarros foram cheios. Somente depois, eu tô te dizendo o que eu sei da minha vida. Só depois de você ter feito isso, e feito isso, e feito isso. Eu posso não estar falando para todos nesse lugar, mas alguém online precisa ouvir isso. Me dê uma câmera, por favor. Às vezes, é quando eu estou quase parando de tentar. É bem nesse momento. É quando Deus diz: agora. É quase como, não é quando eu estou descansado? Não é quando eu sinto como eu cuido disso? Não é quando faz sentido? Não é quando deveria ter acontecido em uma programação humana? É nesse momento que eu fico tipo, se eu tiver que derramar mais um balde de 7 litros, se eu tiver que fazer isso mais uma vez, e nada está acontecendo, mas tudo está mudando em sua vida, pois cada vez que você derrama, quando seus olhos não conseguem entender, é uma construção de sua fé que está sendo produzida dentro de você, a força para saber de onde vem o seu socorro? A força para saber de onde a graça vem. A força para saber que existe uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel. Agora, você pode servir. Algumas das coisas que você pensava que na sua vida eram rejeição não eram rejeição. Você só não estava pronto. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.